Nesse vídeo vamos ver aqui 3 maneiras para a gente investir nos Estados Unidos, para a gente ter essa exposição ao dólar e também, claro, receber dividendos todos os meses, ter esses dólares entrando na nossa conta, o que é muito bom. Então bora lá pro vídeo e vamos ver quais são essas 3 maneiras para a gente investir nos Estados Unidos. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E já me deixa aqui nos comentários se você investe lá nos Estados Unidos, qual que é a porcentagem que você tem da sua carteira lá fora, ou se você está começando a investir, se você está pensando em começar a investir lá nos Estados Unidos. Então, bora lá. Vamos começar aqui. Nós temos 3 maneiras de investir, que são os REITs, os ETFs e as stocks, que são as ações listadas lá na Bolsa Americana. E aqui primeiro vamos começar com os REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Eu vou trazer aqui essas 3 opções que pagam dividendos todos os meses. Uma principal diferença que nós temos entre esses REITs comparados aqui com os nossos FIs é que eles não pagam dividendos todos os meses. Não é uma regra como nós temos aqui no Brasil, onde nós estamos acostumados com esse aluguel, esses dividendos que vêm todos os meses. Lá fora existem alguns REITs, como é o caso aqui desses 3 que nós estamos vendo, que pagam todos os meses, mas a maioria deles pagam a cada trimestre, então nós temos uma janela um pouco diferente de dividendos, o que na prática não muda muita coisa. Simplesmente aquele REIT, aquele fundo imobiliário, ele vai acumular o dividendo durante aqueles 3 meses, então ele faz essa distribuição para nós, esse dinheiro entra na nossa conta. A gente tem esse detalhe, mas aqui eu trouxe então esses 3 que pagam mensalmente. O primeiro deles aqui é o Realty Income. Esse é um REIT do setor de varejo. Ele possui vários inquilinos muito grandes, como por exemplo Walmart, Dollar General, Starbucks, FedEx, 7-Eleven. Então são empresas gigantes lá nos Estados Unidos. Ele possui mais de 6.500 propriedades, sendo que também possui mais de 600 inquilinos. É um REIT muito grande. Se a gente comparar o tamanho dos fundos imobiliários lá dos Estados Unidos com os nossos FIs aqui, é um universo completamente diferente. Lá nós estamos falando na casa de bilhões de dólares. Cada REIT desses possui ali bilhões de valor de mercado. O Realty Income, que é simplesmente o código O, ele possui um valor de mercado de 37 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, é muita coisa. É um universo realmente muito diferente dos nossos FIs que nós temos aqui no Brasil. Então ele atua em 49 estados americanos. Ele possui uma ótima diversificação e ele tem essa característica de pagar todos os meses, e além disso ele possui uma classificação que é Dividend Aristocrat. Lá nos Estados Unidos, uma empresa, um REIT, que vem pagando dividendos crescentes por mais de 25 anos, ou seja, cada ano que passa é um dividendo um pouquinho maior, ele tem essa classificação de ser uma empresa aristocrata. E no caso aqui, ele possui então 28 anos desse aumento de dividendos todos os anos. É um aumento consecutivo durante 28 anos. Então é uma característica muito interessante. Esse é um REIT que se destaca e que possui muitos investidores, ele é bem conhecido lá nos Estados Unidos. E claro, o seu dividendo ele ficou ali em torno de 4,60% no último ano. Lembrando que lá nos Estados Unidos, uma média boa de dividendos é justamente essa ali, em torno de 4,40% é a média de dividendos dos REITs. É muito diferente de nós aqui no Brasil, com os nossos FIs. Aqui a gente paga muito mais dividendos, mas esse dividendo que vem lá fora, ele vem em dólar. Então existe essa diferença. Não espere encontrar aqui dividendos muito absurdos, mas lembre sempre que é um dividendo que vem em dólar. Um segundo REIT para a gente dar uma olhada é o STAG. Esse é um REIT que atua no setor de galpões logísticos e também prédios industriais. Então é um REIT muito famoso, muito grande que nós temos lá nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, ele possui mais de 550 imóveis, totalizando mais de 10,2 milhões de metros quadrados. Então a área, esses galpões logísticos que ele tem são muito grandes, são muito diversificados. Ele é um REIT que é mais focado ali nos Estados Unidos, ele não tem uma atuação global, mas ele atua em praticamente todos os Estados Unidos. Ele tem uma excelente diversificação com seus galpões e seus prédios industriais. E pra gente ter uma ideia do seu valor de mercado, ele gira ali em torno de 10 bilhões de dólares. Então um fundo imobiliário que também é muito grande, muito interessante pra gente ter. E claro, vem pagando dividendos, cerca ali de 4,37% no último ano. É um REIT que também paga dividendos mensais. Aqui uma terceira opção é o Gladstone Land, que é um setor um pouco diferente dos demais, que não é tão conhecido, que ele é esse setor de terras, de fazendas. Então a ideia desse REIT é comprar ali fazendas, comprar terrenos para fazer essa parte agrícola, para arrendar as terras para agricultores ou então empresas que são destinadas ali do setor agrícola. Então ele faz esse gerenciamento das terras, dessas fazendas. E para a gente ter uma ideia do tamanho dele, ele atua em 15 estados americanos. Ele é um REIT que é um pouco mais recente, é um REIT que é menor aqui que os demais. Ele tem um valor de mercado de 680 milhões de dólares. Ele possui 160
169 fazendas com um total aqui de 47 mil hectares. Então são terrenos bem grandes, bem diversificados, então é interessante que a gente tenha também uma opção dessas, e ele paga dividendos em dólares todos os meses. Ele vem pagando aqui um pouquinho menos, mas ele também vem aumentando esses dividendos nos últimos 8 anos, e ele pagou no último ano 2,81% em dólar. Já uma segunda maneira para a gente investir lá nos Estados Unidos são através dos ETFs. Para a gente explicar aqui de uma maneira bem simples, um ETF ele é um fundo de investimento passivo. Ou seja, vamos pegar aqui o primeiro exemplo, que é o SPHD. A gente investindo nesse um único ETF, nesse um único ativo, ali dentro dele existe uma cesta de investimentos, onde tem lá várias empresas. Então a gente, com um único ativo, a gente tem uma excelente diversificação investindo em várias empresas. E sem ter uma equipe, sem ter gestores, ele é simplesmente um fundo que replica algum índice. Então ele vai estar sempre replicando aquele índice sem ter muitos custos operacionais. Ele não tem essas taxas elevadas como alguns fundos de investimentos mais famosos. Os ETFs, eles são esses investimentos passivos. Eles estão ali, eles possuem um índice, essa cesta de investimento, e ele está lá sempre investindo, diversificando o nosso dinheiro nessas empresas. Então, tendo essa explicação geral, nós temos aqui a primeira opção, que seria o SPHD. Lembrando que são aqui 3 ETFs que pagam dividendos mensais, e a ideia aqui do SPHD é o S&P High Dividend. Lá nos Estados Unidos nós temos um índice que é o S&P 500, onde nós temos ali as 500 maiores empresas americanas. Então lá nós temos Microsoft, Google, Apple, Amazon, Tesla, uma série de empresas gigantescas que estão nesse índice, e a ideia desse ETF é, dentro dessas 500 empresas, ele vai pegar as 50 que mais pagaram dividendos. Então ele faz um filtro dentro daquelas 500, pega as 50 que mais vem pagando dividendos no último ano, ele monta ali o seu próprio índice, e ele está ali sempre diversificando nessas 50 empresas. E com isso ele conseguiu um retorno, um dividendo aqui de 3,78% nesse último ano. Uma segunda opção é o ETF DIV. Esse é focado 100% em altos dividendos, e ele faz uma mescla aqui também, pegando empresas de baixa volatilidade com altos dividendos. Então ele sai um pouco daquele S&P 500, ele busca outras empresas, mas que têm uma certa volatilidade ali controlada e que pagam altos dividendos. E com isso ele conseguiu um dividend yield aqui de 6,40, o que lá nos Estados Unidos é um dividendo altíssimo, um ótimo dividendo, um ótimo valor que a gente vem pagando para nós, lembrando sempre em dólar. Então a ideia dele é essa, pegar 50 empresas mesclando essa baixa volatilidade com altos dividendos. E uma terceira opção que também paga mensalmente é o PAY, e a ideia aqui do PAY é também investir em 50 empresas, mas que essas 50 empresas elas tenham aumentado seus dividendos consecutivamente, aquele crescimento nos dividendos por no mínimo 10 anos. Então são empresas que nos últimos 10 anos, ano a ano, elas vêm ali aumentando seus dividendos, elas entram nesse índice aqui então do PAY, e ele conseguiu que um dividendo interessante de quase 4% ao ano. Então nós temos aqui 3 opções de ETFs, uma maneira bem simples para a gente diversificar o nosso dinheiro, investindo em um ativo, ele investe em vários outros. E com isso a gente consegue ter esses dividendos em dólar todos os meses. E para fechar, nós também temos as opções das stocks. Mas como eu comentei lá no início do vídeo, tanto os REITs como as empresas e também os ETFs, eles geralmente não distribuem dividendos todos os meses bonitinhos ali, como nós temos os fundos imobiliários aqui no Brasil. Funciona mais ou menos também como as nossas ações aqui no Brasil, onde existe aquele dividendo esporádico durante o ano. Mas geralmente as empresas lá nos Estados Unidos, elas distribuem de trimestre em trimestre. Então, com isso em mente, a gente consegue montar aqui um calendário de pagamentos de dividendos. E você pode ver que a gente escolheu aqui algumas empresas, mas elas começam a se repetir. Então, qual que é a ideia? Eu selecionei aqui 12 empresas, mas que elas estão ali bem selecionadas para ter dividendo todos os anos. Então, por exemplo, em janeiro nós temos ali a Coca-Cola, a Nike, a Taiwan Semicondutores e também a JP Morgan. Então nós temos aqui 4 empresas no mês de janeiro que distribuem dividendos. São empresas bem interessantes, bem conhecidas. A Coca-Cola não precisa falar nada, a Nike também, uma das maiores empresas esportivas, JP Morgan na parte financeira, e a Taiwan Semicondutores é uma empresa focada nesse semicondutor que está muito escasso e muito requisitado no mundo inteiro. Então nós temos aqui 4 excelentes empresas, e a gente vê que ela começa a repetir esses dividendos. Ela pagou ali em janeiro, o próximo pagamento dela vai ser lá em abril, em julho e outubro. Então essas 4 empresas, elas pagam ali trimestralmente, elas vão distribuindo seus dividendos. E aí a gente passa por um novo grupo de empresas. Aqui em fevereiro nós temos Apple, Starbucks, a Procter & Gamble e a AT&T. A Apple todo mundo conhece, Starbucks também. Procter & Gamble, ela é uma empresa que tem muitos produtos, milhares de produtos de bens e consumos, limpeza, higiene, muitos produtos mesmo. E a AT&T é a maior
maior empresa de telecomunicações do mundo. Então nós temos aqui 4 excelentes empresas que também se repetem ali em fevereiro, maio, agosto e novembro. E para fechar, então, o terceiro grupo, fechar essas 12 empresas, nós temos ali em março a Johnson & Johnson, Microsoft, McDonald's e a Exxon. Então nós temos aqui empresas também gigantes que atuam no mercado global e nós temos ali uma repetição desses dividendos também em março, junho, setembro e dezembro. Então assim a gente montou um calendário pro ano inteiro que a gente garante que a gente vai ter dividendos todos os meses também com empresas. Aqui é apenas um exemplo de algumas empresas. Lá nos Estados Unidos existem centenas de empresas e aí basta você procurar a empresa que mais te agrada. Existem algumas empresas que não pagam dividendos, que são empresas mais focadas em crescimento, mas aqui a gente consegue ver, a gente consegue ter essa ideia que você pode montar aqui, colocar outras empresas, criar os grupinhos aqui como eu criei, e aí você tem essa certeza que você vai receber dividendos todos os meses. Bom, para a gente ter uma ideia de quanto que a gente precisaria ter investido para montar essa carteira de ações, essas ações aqui que pagam, distribuem dividendos então todos os meses para nós precisaríamos ter aqui cerca de 1.623 dólares nessas ações. Aqui um valor alto é a soma de todas essas ações, mas lembrando que a maioria das corretoras americanas, elas oferecem essa possibilidade da gente comprar frações de ações. Então não necessariamente nós precisamos comprar uma ação inteira, como por exemplo aqui de Microsoft, que custa 257 dólares. É uma ação cara, uma ação que precisa aqui, a gente precisaria juntar mais de 250 dólares para ter uma ação. Então a gente vai lá e compra, por exemplo, 0,5 daquela ação, ou então 0,05, e a gente vai diminuindo, a gente vai comprando frações dessas ações, o que torna esse investimento aqui bem mais fácil. A gente pode reduzir, por exemplo, em vez de investir 1.623 dólares, a gente conseguiria reduzir frações comprando ali, então começando a investir com 163 dólares. A gente diminui as frações, a gente investe então com menos dinheiro, mas sim, é possível que a gente comece a investir, que a gente monte a nossa carteira de investimentos investindo nessas ações americanas. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, sou investidor da bolsa desde 2018 e lá nos Estados Unidos eu comecei a investir ainda em 2020, antes da pandemia. Então eu estou aqui trazendo um pouco da minha experiência, dos meus erros, dos meus acertos, para que você comece a investir, que você se torne um investidor melhor, que você enriqueça no longo prazo. Então me acompanha aqui, estou postando vídeos novos toda quarta-feira às 8 horas da noite. Te vejo semana que vem, meu muito obrigado e falou!